Saudações a todos e a cada um, eu sou Marcelo Nunes e você está no canal Opiniões. Olá a todos, e vocês estão no canal Opiniões. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre, infelizmente, a morte do ator Chadwick Boseman, que se eternizou como Pantera Negra. E eu resolvi gravar esse vídeo sem roteiro, sem seguir nenhum tipo de sequência, apenas dando o meu relato, a minha opinião, as minhas impressões sobre o que representa a perda desse ator, que eu vou me referir como Pantera Negra, que eu acho que é o que melhor define a carreira desse ator. Esse ator faleceu aos 42 anos, vítima de câncer, que ele estava se tratando há 4 anos, como vocês já devem ter acompanhado. Então, imagina-se que na gravação do filme Pantera Negra ele já estava enfrentando um tratamento, porque ele gravava os filmes entre as sessões de tratamento que ele fazia, e ele eternizou-se como o Pantera Negra, um super-herói da Marvel, uma gigante dos quadrinhos, no papel de um personagem, um super-herói negro. Pois é, muita gente se espantou, como assim um super-herói negro? E não somente isso, no filme Pantera Negra o elenco praticamente inteiro é negro. Então a morte desse ator, na verdade, leva um pouquinho e mata um pouquinho também da representatividade negra, porque ele não foi só um ator. O filme Pantera Negra não foi apenas um filme de super-herói, foi um filme que reacendeu um pouquinho, no meu ponto de vista, reacendeu um pouquinho do orgulho da identidade negra, porque foi talvez um dos primeiros filmes que o protagonista era negro, e não só protagonista, praticamente todos os atores, todos os personagens eram negros. Há diversos relatos de pessoas que vivenciaram experiências em cinema, inclusive eu vi um vídeo há pouco tempo do meu amigo professor Judenir falando sobre uma situação que ele vivenciou, que ele foi no cinema assistir a esse filme e ele ficou completamente espantado porque o público que estava ali naquele dia, naquela sessão, a grande maioria eram negros, e o envolvimento era um tamanho que o público daquela sala, ele disse que assistiu no Santa Cruz Shopping, por vezes se levantou para vibrar, para cantar o hino, gritar aquele hino do Pantera Negra, para aplaudir. Então, assim, era uma coisa que extrapolou apenas a questão do cinema e do espectador. Esse filme deu voz à população negra, mostrou como que tem excelentes atores negros, e muita gente que torceu o nariz, a crítica antes do filme estrear torceu o nariz porque o filme era completamente com atores negros. Talvez assim, muitos especialistas em cinema, principalmente em filmes de super-heróis, consideram como o melhor filme de super-heróis de todos os tempos. E foi realmente um filmaço, foi um sucesso de bilheteria, um sucesso de crítica. E era muito bacana você ver nos shoppings, quando você iria passear, na época que esse filme estava em cartaz, você vê um cartaz de um filme top de linha, onde os atores naquele cartaz eram todos negros, porque infelizmente a gente sabe que a indústria do cinema não valoriza tanto assim a identidade negra, Eles colocam lá 1, 2, 3 atores negros, enfim. Estou aqui especulando números, às vezes um pouco mais, para falar que são contemplados, mas no papel de destaque mesmo absoluto, sem ser aquela questão do negro sofredor, do negro que foi violentado, mas não, do negro altivo, do negro que é um herói. Não preciso dizer mais nada, Quem conhece um pouquinho de super-heróis aí sabe do que eu tô falando. E então eu resolvi fazer esse filme para fazer uma forma de desabafo, uma forma de também expressar a minha opinião, como eu falei, sem roteiro nenhum. E me marcou muito uma situação que eu vivenciei em relação a esse filme, porque em 2018, na escola que fica situada aqui em Juiz de Fora, na penitenciária Edson Cavalieri, na qual eu era supervisor, nós lá criamos um protocolo, criamos um projeto que a gente chama de projeto pedagógico permanente. Então a questão da cultura, da valorização étnico-racial não é trabalhado somente em novembro, como na maioria das escolas fazem para contemplar uma lei que diz que tem que trabalhar lá a identidade afro-brasileira. Lá na escola, esse projeto é trabalhado ao longo do ano inteirinho, com filmes, com palestras, com vídeos, com projetos. E claro, em novembro não pode passar em branco, a gente faz uma culminância. E dentro dessa perspectiva desse projeto permanente de valorização étnico-racial,
Uma das atividades propostas por uma professora foi justamente a exibição do filme Pantera Negra, né? Nós conversamos, ela apresentou essa ideia, nós conversamos e organizamos para que exibisse esse filme para os nossos alunos. Nossos alunos, dentro da penitenciária, quem são? São reclusos, são detentos, são presos, né? No popularmente aí como é conhecido. Não preciso nem dizer que a ampla maioria são negros. A maior parte da população carcerária no Brasil são negros. Eu não fiz nenhuma pesquisa, nenhum dado técnico-científico, mas eu poderia afirmar que no mínimo 85 a 90% são negros. Quando nós passamos esse filme lá, foi muito interessante, foi arrepiante, porque, primeiro, quando nós explicamos um pouquinho sobre o filme antes de passar, os alunos não acreditaram. Como assim, um filme de super-herói preto? Não, não pode ser. Pantera Negra vai passar um filme de super-herói? Quando nós falamos que os atores, na sua grande maioria, eram negros, eles não acreditavam. Não, não tem como ser. Esse filme não tem como. Fez sucesso esse filme teve bilheteria, né? E aí a gente explicou para eles a importância do filme e passamos. Foi impressionante o engajamento dos alunos e como que eles se identificaram com o filme como um todo, mas principalmente como a história e como que eles fizeram os links direitinho da questão do filme com as lutas diárias do negro aqui fora. Quando acabou o filme, a gente via assim, um envolvimento gigantesco dos alunos, muitos alunos emocionados porque se viram talvez, igual um aluno disse, que foi a primeira vez que ele se viu representado no cinema e no papel de um super-herói, um papel de destaque. Então, esse foi algo que marcou realmente, marcou época, esse filme realmente marcou uma época, teve uma importância muito grande, sempre terá essa importância. Eu creio que a Marvel vai continuar com esse filme porque o ator, o Chadwick Boseman, já estava escalado para fazer uma continuação. Com certeza vai haver um outro ator negro para fazer esse papel do Pantera Negra, creio eu. Deve haver diversas homenagens também num próximo filme ao ator que faleceu, mas a morte dele, infelizmente, leva um pouquinho da representatividade, do sonho, né, da valorização do negro, porque esse filme foi espetacular e esse ator representava, assim, esse ator, o Pantera Negra, o personagem Pantera Negra, que quem deu a cara foi o Chadwick Boseman, era a personificação do negro, não do negro apenas mostrado no cinema como aquele que sofreu, aquele que tem papéis secundários, mas o negro, papel principal, mais do que isso, um negro super-herói. Então eu tenho certeza que todo mundo que pensa essa questão étnico-racial está muito chateado, a perda foi muito grande. Eu não diria irreparável, porque provavelmente vão surgir outros atores negros que darão vida ao personagem Pantera Negra, darão continuidade. Mas não será a mesma coisa, não tem como, porque o Chadwick, ele marcou uma época. O primeiro filme de herói negro, isso que talvez tenha tido algum outro filme antes de menos destaque, eu não me recordo, mas eu diria que o primeiro filme de expressão com quase todos os atores negros e um negro como um super-herói foi a cara do Chadwick Boseman, que vivenciou aquilo. Então ele faleceu com um tratamento de câncer e ele levou consigo um pouquinho da esperança, levou consigo um pouquinho do orgulho, ele levou consigo um pouquinho da representatividade negra. Infelizmente, hoje, eu diria que a representatividade negra perdeu e perdeu muito. Torço e creio que com o tempo outros atores, como eu disse, venham a trazer de volta esse orgulho de ser negro, essa visão do negro vencedor, do negro super-herói, do negro protagonista. Mas, como eu disse, ele marcou e realmente é uma perda muito grande. Mas são coisas da vida, né? Ele contribuiu para esse tema tão importante, ele trouxe à tona junto com o filme, né, essas discussões tão importantes para o mundo, não só para o negro, mas como população, como ser humano em geral. E eu vou ler aqui um pedacinho que eu coloquei aqui do trecho do filme que sintetiza tudo isso que eu falei. Aspas. Agora, mais do que nunca, as ilusões da segregação ameaçam nossa existência. Todos nós sabemos a verdade,
mais coisas nos conectam mais do que separam. Mas em tempos de crise, os sábios constroem pontes, enquanto os tolos constroem barreiras. Um trechinho do filme, eu queria deixar essa mensagem aqui, porque infelizmente parece que o mundo, o Brasil principalmente, vive, né, em ciclos, né? Em ciclos. Quando começa a caminhar um pouquinho, derruba e começa tudo de novo. E mais do que nunca, pessoas, políticos vêm disseminando, reforçando a construção dessas barreiras para colocar pessoas com pensamentos políticos como adversários, pessoas com um tom de pele diferente como adversários, pessoas com opiniões diferentes como adversários. E isso é muito triste, não só para a temática étnico-racial, mas para o ser humano como um todo. Chadwick Boseman, muito obrigado. Você cumpriu o seu papel, você entrou para a história do cinema mundial e tenho certeza que você vai estar marcado na vida de muita gente, principalmente como marcou na vida dos alunos que assistiram esse filme. E isso é uma coisa que realmente não tem preço. Até mais, pessoal.